Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que vocês estejam vendo este vídeo. Eu sou o Diácono Eduardo Sierra, Paróquia São Sebastião, da Arquidiocese de São Paulo. Estamos aqui refletindo sobre o livro de Ezequiel, que a CNBB propôs para todo o Brasil. Este livro que nos vai remeter aí para o jubileu, o ano que vem, 2025, e onde temos ali um foco forte na esperança. Como o livro de Ezequiel promove ali aos cativos na Babilônia essa esperança, essa visão do futuro, onde eles conquistariam a sua libertação, nós estamos aí refletindo. É um livro denso, não é muito fácil, mas estamos procurando temos a visão histórica do momento, daquele momento, por que eles foram levados pelo enfraquecimento, as divisões internas, questão de prosperidade, desigualdade social, afastamento de Deus, e esse enfraquecimento proporcionou a invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, o rei da Babilônia, o imperador, que tinha um império, porque ele foi conquistando muitos países e invadiu ali também Judá. Então vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender mais e melhor os momentos de sofrimento, não só daquele povo, mas os nossos momentos de sofrimento também, e que esteja sempre presente a esperança de uma nova vida. O tema desse mês de Ezequiel, desse mês da Bíblia, é exatamente: porei em vós meu espírito e vivereis. Isto é, de outra maneira, lendo pelo contrário e pela negação, nós podemos dizer que sem o Espírito de Deus estaremos sem vida, ou mais dramaticamente ainda, estaremos mortos. E assim, com a presença de Deus, nos unimos à Trindade Santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, no final do último encontro, que foi o segundo encontro, e este aqui é o terceiro, nós vemos ali as divisões, as 5 divisões do livro de Ezequiel. Então temos uma primeira divisão, que vai falar sobre a vocação do profeta. Vocação do profeta. Todos nós somos vocacionados a sermos profetas. Aquele que fala a verdade, aquele que faz uma leitura da realidade e denuncia a injustiça, denuncia o mau uso dos recursos de Deus, que Deus deu à humanidade para que pudéssemos viver bem, e ele denuncia de que os caminhos daquele momento, daquela realidade, não tendem ao caminho de Deus, à salvação, mas sim, e à libertação, mas sim à escravidão e ao sofrimento. É isso que o profeta, na sua vocação, ele que, quando Deus se manifesta a ele e o envia, fala: vai lá e fala, diga a eles o que eu estou te dizendo. O profeta é bem-vindo? Claro que não. O profeta é aquele que vai falar a verdade. E a maioria, muitas vezes, não quer ouvir a verdade. Quando está bem, quando está na prosperidade, a verdade deixa para lá, deixa viver. Vamos vivendo, que é isso que interessa. Então esse é o risco, que por vários momentos a história do povo de Israel passou e nós repetimos essa história. Nós repetimos essa história passando também por esses momentos de afastamento e aproximação de Deus. Então temos aí a vocação do profeta, que está lá no capítulo 1, versículo 1 a 3 e ali o 21. Visão do trono, tem uma visão ali do trono de Deus, é uma visão gloriosa de Deus,
né? Ele tem essa visão aí do Deus descendo ali num trono glorioso, cheio de luzes, de ouro. Ele coloca ali o ouro como algo, né, uma questão esplendorosa também. E aí vemos ali 4 anjos, né, que nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né, nesse capítulo 1, versículo 1 a 3, que vai ser o início dessa vocação do profeta Ezequiel. E fala assim: no 30º ano, no dia 5 do 4º mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobar, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. No dia 5 do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. E a mão do Senhor esteve sobre ele, né? Então ele tem aí essa visão. Veja, ele se encontra entre os exilados, né? Então ele tem aí uma visão da glória de Deus, e uma visão ali quando o povo estava exilado na Babilônia e ele foi junto. O profeta Ezequiel foi junto ali, né? Temos aqui o 21 também ali. Aí fala sobre alguns seres ali, né, que andavam, pairavam, paravam, etc, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que no 1:10 aqui, origem dos símbolos dos evangelistas. Em Ezequiel, a gente sabe, a gente vê aí nas figuras, né, nós vemos alguns símbolos associados aos 4 evangelistas, né? Quem são os evangelistas? Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Então nós temos aí essa associação, e a cada um deles nós temos uma associação, né? Então tem lá no 10, capítulo 1, versículo 10, quanto à forma dos rostos, tinha um rosto humano, era o rosto humano, rosto de leão do lado direito de cada um dos 4, rosto de touro do lado esquerdo de cada um dos 4 e rosto de águia cada um dos 4. Então veja, nós temos aí humano, então nós temos, são anjos, né? Ou arcanjos, aí a gente pode fazer algumas, teologizar a esse respeito, mas tem os 4 rostos, né? Esses anjos. Um é de um ser humano, então um anjo com o rosto humano, que se refere a quem? Esse rosto humano? A Mateus, que vai pegar muito da humanidade de Jesus, mostrar essa humanidade de Jesus, né? Tem um outro rosto, rosto de leão, né? Leão está associado ao primeiro evangelho, né? Então, nós temos ali um leão de Judá, aquele que vem ali do deserto de Judá, né? E que vem ali mostrando aí esse Jesus também, que vem rugindo, né? Descortinando um novo momento, descortinando ali um novo tempo, né? Temos também o rosto de um touro do lado esquerdo, né? Esse touro está associado a Lucas, que faz ali uma associação de Jesus também na questão do templo, na questão de se oferecer em holocausto por toda a humanidade, né? O sacrifício, né? Lucas nos mostra aí esse sacrifício, né? E também um outro rosto, e o rosto de águia. A águia é simbolizada ali por João, né? Que João faz esse voo e mostra esse Jesus que é humano e divino, né? Então ele vem lá de cima, né? Essa visão lá de cima, a águia olha lá em cima e ao mesmo tempo a águia consegue mergulhar na realidade, né? Então faz essa mistura aí e temos essa visão, só que o rosto é de cada lado dessa figura, né?
desses anjos aí, né? Então temos aí o Marcos. Quem que é o Marcos? Está associado a quem? O Marcos está associado ao leão. O rosto humano está associado aqui a Mateus. Lucas está associado então ao touro ou boi, né? Como queiram aí. Aqui fala em touro, né? Tá em touro. Eu estou lendo na minha Bíblia na versão da CNBB, né? E o outro lado aí são 4 lados, né, da cabeça desses anjos. Você tem aí a águia simbolizando o João, tá certo? Muito bem, é isso aí. Então nós temos assim uma visão, ele fala aqui, gloriosa e aterrorizante. Causava terror ver a Deus, né? Tanto que se dizia, quem visse a Deus, o próprio profeta Jeremias, né, falava sobre esse temor de ver a Deus. Quem via a Deus morria, né, morria. Principalmente, diz a tradição judaica, se ele não estivesse purificado. Então, aquele que está de alguma maneira impuro, né, tradição judaica, né, impuro, então essa impureza diante da grandeza, da verdade, diante de ele morria. Havia um choque ali, como se fosse um choque entre o bem e o mal, e aí a pessoa não suportaria isso, né? E essa visão divina, ela sempre tem uma conotação aterrorizante, causa terror. Será que eu estou, né, purificado? Será que eu estou à altura de ver a Deus? E essa visão de Deus, né, que pode a ideia que poderia me consumir, fazer com que eu morresse, né? Muito. Falo que não é muito fácil não, esse nosso Ezequiel, mas a gente vai procurando compreender aí, vamos vendo essas partes aí, né? Vamos hidratar, porque tem muita seca aqui em São Paulo, aliás no Brasil todo, né? Então vamos seguir adiante aqui. Vamos ver o outro slide, né? Ainda na vocação do profeta, vocação para ser seu profeta. Então temos uma primeira visão ali a respeito desse chamamento, dessa proximidade entre Deus e o profeta. E aí nós temos o chamado ali propriamente para ser profeta. E o que Deus está querendo dele, né? Deus é um Deus exigente, ele conhece as nossas capacidades, né? Então vamos dar uma lidinha aqui, ó, no capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1 a 5, depois o 8 a 10, né? 2, 1 a 5, vejam aí na Bíblia, aí veja aqui a missão do profeta, né? Você tem o chamado e a missão associada a esse chamado. Ele me disse, filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito que me pôs em pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo. Ele disse, filho do homem, eu te envio aos israelitas, a gente rebelde, que se revoltou contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje. É a estes filhos de cabeça dura e coração obstinado que eu te envio. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são uma casa rebelde. Saibam que houve um profeta no meio deles. Então veja, ele anuncia um trabalho desafiador aqui para o nosso profeta, né? Ele fala, eu te envio, mas te envio para filhos de cabeça dura, né? E coração obstinado que eu te envio. Já estou te preparando. Não pense que vai ser fácil, não. Não é fácil ser profeta. Ser profeta é uma missão exigente, porque não vão querer te ouvir. Pergunto para vocês hoje, e ser profeta no mundo de hoje? Será que as pessoas estão querendo ouvir?
Claro que não. Né? Muita gente está querendo ir lá nas apostas, nos bet, né, que chama? Bet da vida, lá fazer aposta, ganhar dinheiro e por aí afora. Mas ouvir a salvação, ouvir a necessidade do encontro para com Deus e de observar os mandamentos de Deus e o caminho da salvação em Jesus Cristo, os ensinamentos de Cristo, não querem ouvir. Não querem ouvir. Né? Então não é de hoje. Assim ele fala, ó, eu vou te enviar. Quer te escutem, quer não te escutem, não importa. Mas, no mínimo, eles vão saber que no meio deles houve alguém, um profeta enviado por Deus. Né? Isto é, você vai lá, não importa se te ouve ou não te ouve, você vai lá e cumpre a sua missão. Essa é a sua missão lá, de dizer no meio dele. Caiu meu fone aqui. Não sei se está dando para ouvir. Caiu meu fone, mas acho que está dando para ouvir. Pronto. Então vai lá e você diga a eles o que eu estou te propondo. Né? Profeta tem alternativa para aceitar ou não ser profeta? Teoricamente sim, porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Porém, Deus conhece o íntimo do profeta, o coração do profeta. E ele sabe com quem está falando. Ele sabe ali que as chances dele aceitar, mesmo que seja para rebeldes, as chances dele aceitar, as chances são altas. Né? São altas. Então ainda 8 a 10 aqui. 8 a 10. Quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te falo. Não sejas rebelde como esta casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e nela um livro em forma de rolo. Desenrolou-se, até o 10, né? Desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e continha lamentações, gemidos e ais. Isto é, esse livro, o livro de Deus ali, anunciando então que era para ele engolir aquela palavra, né? Porque ela tinha ali uma visão do sofrimento do povo de Deus que tinha virado as costas, que era um povo rebelde e que tinha partido para algo que era idolatria, né? Que era a causa da destruição de Judá, indicar o caminho da restauração. Quer dizer, estavam numa situação difícil, mas não impossível de haver ali uma retomada, uma reviravolta, de tal maneira que eles, de alguma forma, se reconciliassem com Deus. Né? Se reconciliassem com Deus. E é aí que está a esperança da reconciliação do povo de Israel com Deus. Né? Muito bem. A idolatria, porque passaram a adorar outros deuses e coisas. Né? Vamos adiante. Ainda nós temos aqui no 2, né? Então ali foi o 1, a vocação do profeta ainda, né? Aqui número 1, vocação do profeta. Né? Aí temos aqui o 2, oráculos sobre a destruição de Jerusalém. Destruição de Jerusalém. Algo que vai ficar marcado na história. Né? Nós tivemos a destruição do templo, né? Nós tivemos 2 instantes da destruição do templo em toda a história do povo de Israel. A primeira destruição foi essa aí, 587 a.C., né? E a outra, um outro momento, vai ser no ano 70 já da nossa era, da era cristã, né? Que Nero
manda destruir o templo e está destruído até hoje. A única coisa que restou lá foi o Muro das Lamentações, o muro onde tinha ali o templo de Jerusalém, né, do Monte Sião, onde ocorreu a segunda destruição do templo, né? Na época do rei Herodes houve ali uma reforma, uma restauração do templo, né? Então esse templo que foi depois reconstruído 50 anos depois, houve uma restauração do templo, né? Mas como se fosse uma reforma, né? Por Herodes, por volta ali perto do nascimento de Jesus, um pouco antes do nascimento de Jesus, né? Muito bem. Então, oráculos sobre a destruição de Jerusalém. Vai estar lá no 22, 24, né? Sobre a destruição do templo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Capítulo 3, versículo 22, 24. Capítulo 3, versículo 22, 24. Então está lá o anúncio da destruição do templo. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para a planície, lá eu falarei contigo. Levantei-me e saí para a planície, e ali estava a glória do Senhor, tal como a vi ao rio Cobar. Caí com o rosto em terra, até o 24. Então o Espírito entrou dentro de mim e me pôs de pé. Começou a falar comigo e me disse: vai fechar-te dentro de tua casa. Quanto a ti, aí já no 25, tá? Ainda. Quanto a ti, filho do homem, vão amarrar-te com cordas, para que estando entre eles não possas sair. Então aqui nós temos, ele se levanta e vai para a planície, né? Ali ele tem uma experiência, né? Com a presença de Deus. Ele fala assim, e ali estava a glória do Senhor. Onde é que está a glória do Senhor? Onde Deus está presente. Onde Deus está presente. A glória do Senhor pode estar dentro do teu coração, dentro do meu coração, dentro da igreja, pode estar. Onde estiver a presença de Deus, estará ali também a glória do Senhor, né? A glória do Senhor, a presença transformadora de Deus em nossas vidas, né? Dá uma olhada no 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem quiser ouvir, ouça, e quem quiser deixar de ouvir, deixe, pois são uma casa rebelde. Aqui, Deus ainda, ele respeita o livre-arbítrio. Se quiser ouvir, ouça. Se não quiser ouvir, não ouça. É isso que ele diz para a gente hoje também? Claro, né? Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça a palavra de Deus. Não ouça a palavra de Deus. Você tem o livre-arbítrio, mas se você não ouvir, fique sabendo que você será considerado rebelde. E se somos filhos de Deus, verdadeiramente o somos, né? Devemos ser rebeldes à palavra de Deus, contrários à palavra de Deus? É claro que não. Devemos ser, sim, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Será que se nós nos tornarmos rebeldes, seremos felizes? Teremos paz? Teremos justiça? Teremos serenidade em nossas vidas? Claro que não. A escolha é nossa. A queda de Jerusalém e a destruição do templo como consequência do afastamento de Deus e a idolatria. Aqui eu já falei sobre a questão da idolatria, né? Que esse afastamento de Deus ocorreu por amar outros deuses, Isso pode ocorrer facilmente? Claro que pode ocorrer. E tem ocorrido ao longo da história, né?
Então, à medida em que valorizamos alguém, pessoas, né, e coisas, e nos prostramos diante delas, isto é, dizemos que isso é o melhor que existe no mundo, eu estou fazendo a idolatria. Ter ídolo, né, é interessante quando alguém fala assim, o fulano de tal, o conjunto de rock, são meus ídolos. Ídolo é colocar eles acima de tudo, né? Tem gente que fica 3 dias para ir lá no Rock in Rio, que está passando agora, né? Para ir lá no Rock in Rio, para ouvir lá um grupo musical. Não que não possam ter arte, não seja interessante. Agora, ficar 3 dias, gastar dinheiro, se locomover, etc, etc. E às vezes, de maneira insensata, privando-se de outras coisas, né? Ou até mesmo arrumando empréstimos, etc, etc, estourando cartão de crédito, é porque você está ali valorizando aquilo, colocando aquilo como absoluto, né? Com todo respeito àqueles que vão, tá bom, vamos respeitar toda uma manifestação artística, né? Porém, não se pode tornar aquilo algo absoluto, né? Idolatrar. Esse é o grande risco. Mas vamos adiante aqui, que tem bastante coisa para a gente ver. Então, julgamento de líderes e profetas falsos, né? Então, o profeta denuncia os líderes e os falsos profetas que enganavam o povo, levando-o à perdição. Será que existiam muitos profetas falsos? Vejam, existiam os profetas, né? Aqueles que verdadeiramente eram enviados por Deus. Depois da monarquia, né? O que os reis faziam? Os reis falavam, olha, aquele profeta ali está falando um monte a meu respeito, me colocando aí contra o povo, né? Então ele criava ali os seus antiprofetas, né? Os seus profetas pessoais, né? Que são chamados de falsos profetas, que era para exatamente eles rebaterem a ação dos profetas, o que os profetas lhe falavam, né? E esses falsos profetas, a primeira coisa que eles diziam é, olha, ele está mentindo, não é Deus que está falando pela boca deles, esses aí são do mal, né? E como o povo, né, de uma certa maneira, gostava do rei, tinha assim uma simpatia pelo rei, acabavam acreditando mais nos profetas, nos falsos profetas, que eram os profetas da corte, do que nos profetas verdadeiros, porque os profetas verdadeiros falavam coisas duras, né? E era mais fácil cair na enganação dos falsos profetas lá, que, né, falar, não, é tranquilo e tal. Hoje a gente vê também vários falsos profetas espalhados por aí, né? Na época da eleição, mais ainda, né? Que ficam nos anunciando coisas que muitas vezes são impossíveis de serem realizadas. São falsos profetas, né, que dizem que vão fazer acontecer. E depois isso verdadeiramente não acontece. E daqui a 4 anos eles falam uma outra coisa qualquer. Tá certo? Então vamos dar uma lida aqui para encerrar e para a gente detalhar um pouco esse capítulo 18, versículo 20 a 28, né? Que foi a gente ser guiados pelos falsos profetas, né? Hoje está cheio aí, olha a internet, quantos falsos profetas tem aí, né? Que estão querendo fazer o que, na verdade? Ser monetizado, né? Ser monetizado, ganhar o seu dinheiro, ficar rico, ficar milionário, né? Simplesmente tendo essa multidão de seguidores aí, né? Não que não tenha gente boa, gente que tenha talento e que possa ser apreciado também,
mas muita gente não. Então vamos lá, 18, 20 e 28. Vamos lá no Ezequiel com esses falsos profetas. Temos 48 capítulos, então nós temos que pensar os pontos centrais, né? Os pontos centrais, para que a gente não se perca. 20 a 28, vamos lá. E ele, o profeta, né? O profeta fala sobre a responsabilidade pessoal. Todos nós temos responsabilidade, né? A questão do voto é responsabilidade pessoal, né? Aí diz assim, quem peca é que deve morrer. Isto é, o pecado está associado ao mal que leva à morte. De alguma maneira, o pecado, o mal, principalmente aquele de maneira contumaz, ele leva à morte, né? O filho não pagará pela culpa do pai, nem o pai pagará pela culpa do filho. A justiça será acreditada ao justo e a maldade será imputada ao ímpio. Então, o ímpio aqui, na tradição, muitas vezes é aquele que não tem fé, né? Aquele que não tem fé, aquele que não está próximo a Deus. Também, a raiz dessa palavra, ela está ligada àquele que não tem piedade, aquele que é impiedoso, né? Aquele que tem falta de piedade. Porque se Deus é um Deus misericordioso e piedoso, aquele que é ímpio não está alinhado a Deus. Não está alinhado a Deus. Então, é um risco que corremos da impiedade, não ter piedade para com o outro que sofre, né? Então fala que esse aí que pratica o mal, tá certo? Que pratica o mal, ele corre o risco da morte, porque é o caminho do mal. O caminho do mal sempre leva à morte, né? Então vamos lá. Aqui. Então lá no 21 agora. Ora, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, olha isso aqui. Se o ímpio, aquele que não tem piedade, né, que não está alinhado com Deus, mas se ele se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis, é Deus falando pela boca do profeta, e fizer o que é direito e justo, veja, aqui nós temos o que é? A conversão do ímpio. Então o ímpio, o pecado dele tem volta, tem reversão, tem conversão? Tem conversão. Dá para se salvar? Dá para se salvar. Se você, em muitos momentos, ou agora mesmo, não tem piedade de algumas pessoas, né, ainda tem uma esperança. Esse texto é o texto da esperança. E olha o que ele diz. Se ele guardar as minhas, se arrepender, guardar as minhas leis e fizer o que é direito e justo, com certeza viverá, não morrerá. Diferente do outro que se mantém no mal. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Viverá. Então, praticar a justiça é promover a própria vida, a própria salvação. Quem é o Salvador? Jesus Cristo, o justo, aquele que veio praticar a justiça, né? Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Então veja, acaso tenho prazer? Deus quer a destruição do ímpio? Claro que não. Claro que não. Ele quer a salvação de todas as criaturas. Ele não sente prazer em destruir o ímpio. O ser humano, pelo contrário, às vezes, mesmo com o injusto, às vezes ele sente prazer. Fala, ele tem que morrer. Tem que morrer. E isso é mais comum do que se pensa, inclusive na política. De novo aqui, né? Tem gente que gostaria que morresse o sujeito, que não podemos pensar assim.
Não podemos pensar assim, nem para nenhum lado. Para nenhum lado, né? Porque isso é falta de piedade, mesmo com o injusto, né? O próprio Deus está falando aqui, ó. Eu não tenho prazer ó, acaso tenho prazer na morte do ímpio? Claro que não, é isso que ele está dizendo. Não tenho prazer na morte do ímpio. Muito pelo contrário, gostaria muito que ele se salvasse, que ele se convertesse. Oráculo do Senhor Deus. Desejo antes que se converta de seus caminhos e viva? Se porém o justo, agora olha a encrenca aqui. Se porém o justo se desviar de sua justiça e praticar a iniquidade, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Então veja, você tem aqui a possibilidade do ímpio se arrepender, voltar atrás, falar: tudo que eu tenho feito não é bom, eu não me sinto bem praticando mal, eu quero me converter, eu quero me voltar para Deus, eu quero seguir as orientações de Deus, ele viverá. Em compensação, olha isso aqui, né? Em compensação, se o justo, aquele que pratica a justiça, que tem piedade, se desviar de sua justiça e praticar a iniquidade, imitando as coisas que o outro fazia lá, que o ímpio faz, né? Ou fazia, cometidas pelo ímpio, poderá fazer e viver? Da justiça que praticou, nada será lembrado. E aqui o bicho pega. Escuta, mas ele não praticou justiça lá atrás? Ele não teve piedade em muitos momentos lá atrás? O que está claro aqui é o que vai ocorrer na reta final, no momento final do encontro com Deus. É isso que está valendo. Se era ímpio, se converteu, ele vai se salvar. Se ele era justo e piedoso e deixou de ser, ficou rebelde, matou, ele está falando lá para Israel. Fala: Israel, você já foi piedoso com o órfão, com a viúva, mas se você quer praticar a iniquidade, o que vai acontecer? Ele, da justiça que praticou, nada será lembrado. Tudo aquilo de bom que fez, que acontece? Então, não é um livro de contabilidade, débito, crédito, débito, crédito. O que vale é, no final dos tempos, como estará o seu coração. Lembram lá na cruz? Né? Dimas, o que aconteceu? Ele se arrependeu. E se salvou? Se salvou. Agora, é fácil se salvar no último momento? Claro que não. É melhor a gente ir se salvando ao longo do tempo, praticando o bem e a justiça. Né? Aí vai até o 28, né? Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Vós direis: o caminho do Senhor não é reto. Isto é, Deus é injusto. Por quê? Porque a pessoa já foi justa lá atrás, já foi piedosa e agora morre. Mas olha o que diz Deus aqui. Vós direis: o caminho do Senhor não é reto. Ouvi, casa de Israel. É o meu caminho que não é reto, ou são os vossos caminhos que não são retos? Quando um justo se desvia da justiça, pratica a iniquidade e morre, é por causa da sua iniquidade que ele morre. Não é Deus que está matando, é a sua própria iniquidade que leva à morte. Né? A sua própria impiedade, né? Do ímpio. Quando o ímpio se arrepende da maldade que fez
e pratica o direito e a justiça, conservará a própria vida. Deu para entender? Reconsiderando e arrependendo-se de todos os crimes que cometeu, ele certamente viverá e não morrerá. Por um lado, esse texto, essa questão do julgamento aqui de todos nós, né, nos traz esperança, porque se nós nos convertermos, nós poderemos ser salvos e trilharemos o caminho do bem, né? Por outro lado, se na reta final a gente abandonar a Deus, qual que vai ser o resultado? A morte. E morte espiritual. A morte espiritual. Então vamos pensar bem nesses textos que fala lá para Israel. Está falando, tudo isso é para Israel. Né? O profeta falando, Deus falando pela boca do profeta para Israel. Para dizer, ó, não é porque você foi muito bom lá atrás que você vai se salvar, não. Você pode morrer. Né? Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa compreender cada vez mais e melhor essa palavra. Que a palavra, como eu já disse, que todo o livro de Ezequiel é um livro dramático, que nos coloca sempre entre o bem e o mal. E que a gente escolha sempre em praticar o bem. Então vamos agradecer a Deus nesse final de encontro, agradecer pela sua presença no meio de nós, iluminando todo o nosso pensamento e que Ele continue em nossos corações para que a gente consiga compreender mais e melhor esta palavra que nos afasta da morte e nos leva para a vida. Que essa graça permaneça em cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, então. Fiquem com Deus.